Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Caminhos na Vida. Hoje com um texto mais reflexivo e que é de origem popular. Ele não tem aparentemente um autor, ele tem várias versões por aí, você pode encontrar ele de várias formas, mas é um texto que faz a gente refletir bastante sobre a nossa própria vida. E eu tenho certeza que você vai se conectar com esse texto de uma forma especial, que ele realmente fala sobre aquilo que está talvez travando a nossa vida em algum momento. Ou se já travou, ou se de repente ainda acontece com você. Vamos ver o que você me fala dessa reflexão. Então eu vou ler esse texto aqui, é uma historinha que depois a gente vai comentar. O título desse texto é A Vaquinha no Precipício. Então vamos lá. Era uma vez, numa terra distante, um sábio chinês e seu discípulo. Certo dia, em suas andanças, avistaram ao longe um casebre. Ao se aproximar, notaram que, a despeito da extrema pobreza do lugar, a casinha era habitada. Naquela época desolada, sem plantações nem árvores, viviam um homem, uma mulher, seus 3 filhos pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede, o sábio e o discípulo pediram algo para comer e um abrigo por algumas horas. Foram bem recebidos. A certa altura, enquanto se alimentava, o sábio perguntou: "Esse é um lugar muito pobre, longe de tudo. Como que vocês sobrevivem?" "O senhor vê aquela vaca?", disse o chefe da família. "Dela a gente tira o nosso sustento. Ela nos dá o leite que bebemos e também transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos o leite e o queijo por outros alimentos. É assim que a gente vive." O sábio então agradeceu a hospitalidade, ficou ali por um tempo e partiu. E nem bem fez a primeira curva na estrada, disse ao discípulo: "Volta lá, pega a vaquinha, leve ao precipício ali perto e atira lá embaixo." O discípulo não acreditou, porque ele seguia o mestre há muito tempo, mas ficou ali incrédulo e falou: "Mestre, eu não posso fazer isso. Como é que pode ser tão ingrato com essa família? Se a gente jogar a vaquinha deles pelo precipício, é tudo que eles têm para sobreviver. A vaquinha vai morrer e a família vai sofrer bastante." E o sábio, como vários sábios chineses, apenas respirou fundo e repetiu a ordem: "Vai lá e empurra a vaca no precipício." Ele foi indignado, porém, mas estava ali resignado, e o discípulo voltou ao casebre sorrateiramente, pegou o animal, chegou na beira do precipício e empurrou a vaca. A vaca caiu lá embaixo, se estatelou e obviamente morreu. E eles seguiram viagem. Nessa hora não tinha ninguém vendo, eles seguiram viagem e passaram alguns anos. Durante esse tempo todo, o remorso nunca deixou a cabeça do discípulo que fez aquilo. Num certo dia de primavera, moído pela culpa, abandonou o sábio e decidiu voltar àquele lugar para entender o que tinha acontecido. Queria ver o que tinha acontecido com a família, se podia ajudar de alguma forma, pedir desculpas, reparar o erro que de alguma maneira tinha feito. Mas quando ele fez a primeira curva da estrada, ele não acreditou no que ele viu. Ele encontrou um lugar que antes era um casebre, totalmente pobre, desmazelado. Agora havia um sítio com muitas árvores, piscina, carro importado na garagem. Tinha até antena parabólica. Perto da churrasqueira ali tinham 3 adolescentes, robustos, crescidos, comemorando aí com os pais a conquista do primeiro $1 milhão. O coração do discípulo meio que gelou naquele momento, O que teria acontecido com aquela família? Ele pensou. Talvez eles foram vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno, ir embora, pedir ajuda na rua, se tornaram moradores de rua ou estavam vivendo de doações.
Então ele se aproximou do caseiro que estava lá perto e perguntou se sabia do paradeiro da família que havia morado lá há alguns anos. E o caseiro respondeu: Claro que eu sei. Você está olhando para ela, disse o caseiro, apontando para as pessoas ao redor da churrasqueira. Incrédulo, o discípulo afastou do portão, deu alguns passos para trás, chegou perto da piscina, reconheceu mesmo o homem de antes, que era aquele que deu a primeira ajuda para os dois, só que mais forte, mais altivo, e a mulher estava mais feliz. As crianças haviam crescido, se tornado adolescentes saudáveis, e ele chegou ao homem e disse: Mas o que aconteceu? Estive aqui com meu mestre há uns anos atrás, e esse lugar era miserável, não tinha nada aqui. E o que o senhor fez para melhorar tanto a vida em tão pouco tempo? O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: Nós tínhamos uma vaquinha, como você bem lembra, que você veio aqui, você tomou leite e comeu o queijo que a gente produzia. E a gente tirava o nosso sustento dessa vaca. Era tudo que a gente possuía. Mas um dia, logo depois que vocês foram embora, ela talvez foi atrás de vocês e embalou e caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver as habilidades que nem sabíamos que a gente tinha. E foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito melhores do que antes. E aí ele termina o texto com o seguinte: a zona de conforto e a rotina destroem a criatividade de outras pessoas. Jogue a sua vaquinha no precipício antes que alguém o faça. Existe uma outra versão desse texto que diz que no final, quando o jovem aprendiz volta ao lugar, ele encontra muita riqueza, muita prosperidade, campos de trigo, campos de plantações, várias vacas, outras criações, a família feliz e a casa totalmente reconstruída. E aí o dono da casa fala: olha, quando vocês estiveram da outra vez aqui, talvez a vaca tenha se perdido e ela caiu num buraco e ela morreu. A gente não tinha muito o que fazer, a gente resolveu então pegar essa vaquinha, fazer um churrasco, chamar a turma em volta aqui, que a gente tinha pessoas aqui perto, e a gente fez um grande churrasco e daí nasceu a ideia de uma cooperativa de negócio, e a gente trocou outros serviços e cada um prosperou junto, um com o outro, e a gente conseguiu então toda essa riqueza que você está vendo. Então eu gosto muito mais dessa segunda versão que eu contei agora, porque conta um pouco da força do cooperativismo, da força de você se juntar a outras pessoas, ofertar aquilo que você pode, conseguir aquilo que os outros podem te dar também, e você crescer junto com outras pessoas em alguma comunidade. Mas essa que eu contei aqui inicialmente também serve para a gente poder tirar um pouco de reflexão a princípio, onde está a nossa vaquinha. Quando eu estava passando por necessidades financeiras, e também eu estava no mercado de trabalho fazendo um monte de coisa, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de negócios, empreendedorismo. Eu escutei essa história de um grande mestre que eu tenho na minha vida, e que ele me contou exatamente no momento em que eu estava segurando um negócio que eu achava que seria a minha vaquinha, que dava aí todo o sustento que eu precisava. E aí veio essa reflexão, o que a gente tem que fazer para conseguir mais, O que a gente tem que fazer para dar um gás na nossa vida? De repente, abrir mão dessa vaquinha que te dá o básico, mas com consciência que você pode fazer muito mais por você mesmo através das suas competências, é um passo inicial para você sair do seu estado que você se encontra nesse momento. Então, isso serve para tudo quanto é área da nossa vida. Vai servir para a área profissional, pessoal, social, espiritualmente falando também. Existe sempre alguma coisa que te empaca, mas existe alguma coisa que te segura, alguma coisa que não te deixa evoluir, mas que você está ali, agarrado no conceito de que aquilo é
o único sustento da sua vida, o único sustento da sua prosperidade. A gente está falando de prosperidade nas segundas-feiras aqui, lendo o livro Criando Prosperidade, do Deepak Chopra. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Já falamos, inclusive, nos primeiros capítulos, as múltiplas possibilidades que a gente tem de desenvolvimento na vida. Então, aqui a reflexão que eu trago para você nesse momento é justamente você entender a partir dessa pergunta, né, que eu deixo aqui. Qual é a vaquinha que está travando o seu desenvolvimento no dia de hoje? Na sua vida hoje, o que te trava, o que te segura? E por que não, de uma forma consciente, estudada, coerente, jogar essa vaca no precipício e daí você tirar outras forças onde você ainda não sabe que tem, mas tem, para construir algo novo. Claro, responsabilidade, com consciência daquilo que você vai fazer, com estudo, com dedicação, com organização, com programação de tudo que você está querendo alcançar. Enquanto isso, você vai vivendo dessa forma onde você está, para você passar para um estágio superior. Então esse texto foi para você que está hoje numa situação de mudança, que está querendo dar um passo melhor na sua vida, em direção a uma mudança mais significativa, para você pensar um pouco sobre aquilo que te trava nesse momento, tá bom? Esse foi o texto de hoje. Eu desejo que você tenha um excelente dia, caso você esteja assistindo agora na parte da manhã, ou se você está assistindo na noite, que seu dia tenha sido incrível também e que a gente possa daí ter outras análises, outros insights, outras ideias e que daí para frente possa ser uma virada na sua vida de uma forma bem robusta, tá bom? Quero pedir aqui novamente que você se inscreva no nosso podcast, que você nos siga também pelo Spotify, no Caminhos na Vida, que lá também está esse episódio de hoje, caso você esteja assistindo aqui pelo YouTube. Que você dê o like, que você comente aquilo que você realmente achou desse podcast. Pode falar o que você quiser. Não serviu para mim, foi assim, foi assado. Queria saber sobre mais alguma outra coisa que eu possa falar. Então, assim, a sua opinião para mim é muito importante. Então, tudo que você tenha a falar, você pode escrever nos comentários ou pode me mandar, caso você tenha recebido isso através do meu WhatsApp, diretamente, para a gente poder entender onde que a gente mais pode falar com relação a conteúdos que vão te ajudar nesse processo de crescimento, nesse processo de caminhar em busca de algum lugar, tá bom? Em breve teremos, como eu falei, a história da Dona Marli, tão aguardada. A gente está desenhando e escrevendo essa história aqui para poder entender como é que a gente vai mostrar para você num episódio bem interessante e através de uma palestra também. Então, fique comigo aí que logo, logo você vai conhecer a nossa querida Dona Marli, tá bom? Um grande abraço para você, fica com Deus. E a gente se encontra no próximo episódio do Caminhos na Vida. Até!